que 2 alunos, mas vai ficar gravado de qualquer forma. Eu já disponibilizei a aula para vocês lá no AVA, né? Vocês já devem ter visto. Então, eu vou apresentar aquela apresentação que já está lá. Hoje, a gente vai falar sobre um breve histórico da pavimentação, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Como que surgiu essa ideia de pavimentação, de estradas, por que foram construídas estradas e como essas estradas foram construídas e como elas evoluíram no decorrer do tempo. Então, qualquer dúvida, pessoal, me chamem, que eu vou apresentar aqui. Eu não consigo ver vocês, mas qualquer dúvida, eu tô aí. Então, vamos lá, gente. A gente falar da história da pavimentação, essa história, ela também remete muito à história da humanidade, né? Passando pelo povoamento dos continentes, o povoamento aí das cidades, as conquistas territoriais, o intercâmbio comercial, cultural e religioso, e também a urbanização e o desenvolvimento, né? Então, assim como os pavimentos, a história, ela também é, né, construída de camadas, e frequentemente as estradas, elas formam um caminho para a gente conseguir examinar o passado. Daí serem, né, uma das primeiras buscas dos arqueólogos nas explorações de civilizações antigas. Então, a primeira busca é sempre pelas estradas. A partir das estradas, a gente começa a trilhar uma história, né? Porque tudo na vida depende dos deslocamentos. Uma das mais antigas estradas pavimentadas que foram implantadas, ela não se destinou a veículos com rodas, mas sim a trenós, né, para o transporte de carga. Então, para a construção, por exemplo, né, das pirâmides do Egito, foram construídas vias com lajões justapostos, né, então colocados um ao lado do outro, numa base com uma boa capacidade de suporte, né, para aguentar o tráfego que ia passar ali naquela região. Aí o atrito, né, porque por ser feita de lajão, tinha um atrito muito grande. Então, esse atrito, ele era amenizado umedecendo com água, com azeite ou com musgo molhado. Olha só que coisa interessante, né? Então, era essa forma que se construíam estradas lá no Egito. Eu vou tratar aqui com vocês alguns exemplos de estradas que se destacaram na antiguidade, tá? Então, na região geográfica histórica, né, do Oriente Médio, lá nos anos 600 a.C., a estrada de Semíramis, ela cruzava, então, o rio Tigre e ela margeava esse rio e fazia, então, o tráfego entre as cidades da Babilônia, né, que hoje é a região lá da Mesopotâmia, tá? Já na Ásia Menor, o que aconteceu foi que lá nos anos de 500 a.C., as primeiras estradas, elas foram construídas, né? Essas estradas, né, principalmente a chamada Estrada Real, ela serviu de posto de correio, pousadas e também pedágios, né? Então, tendo mais de 2.000 quilômetros de extensão. Já na época lá de Alexandre o Grande, nos anos 300 a.C., havia a estrada de Susa, né, até Persépolis. Então, ali, aproximadamente 600 quilômetros do que hoje é a capital do Irã. Então, foi lá que foi construída a primeira estrada. E essa estrada, ela passava por um posto de pedágio, que era chamado de as Portas Persas, e ela possibilitava, então, o tráfego de veículos com rodas, desde o nível do mar até 1.800 metros
de altitude. Uma estrada muito importante é as estradas que faziam lá os caminhos da Índia e da China, tá? Então, tem alguns historiadores que eles registram diversas referências históricas de estradas que eram construídas na antiguidade e que atendiam lá a região da Mesopotâmia e também a Babilônia, né? Bem como os velhos caminhos lá da Índia e da China. Então, mesmo aqueles considerados apenas itinerários, né, identificavam essas estradas a partir de estudos arqueológicos, históricos, agrícolas e também linguísticos. Então, a língua, ela perpassa as estradas, os caminhos que eram criados naquela época, né? Entre esses caminhos, o que a gente é muito interessante destacar é essa chamada Estrada da Seda, que é uma das rotas de comércio mais antigas e historicamente importantes, devido à grande influência nas culturas da China e da Índia, né, e também da Ásia e do Ocidente como um todo. Então, onde ficava, né, essa Estrada da Seda? A localização, ela é na região que separa a Índia, separa a China da Europa e da Ásia, tá? E, ali nas proximidades de um dos ambientes que é considerado um dos ambientes mais hostis do planeta, que é o deserto lá de Taklamakan, né? Então, foi lá que foi construída essa Estrada da Seda. E ela não tinha um propósito só de comércio de seda. Também outras mercadorias eram transportadas por lá, né? Como ouro, marfim, animais e também plantas exóticas, né? O bem mais significativo que era carregado nessa rota, nessa estrada, não era a seda, mas era a religião, que lá, né, é o budismo. Então, era por meio dessa estrada que a religião, que o budismo era disseminado, tá? O apogeu dessa estrada, ele aconteceu lá nos anos 600 depois de Cristo. E após um declínio dessa estrada, ela voltou a se tornar importante com o surgimento lá do Império Mongol, por ser um caminho de comunicação entre diversas partes do Império. Um dos visitantes mais conhecidos e com melhor documentação na história, que vocês conseguem acessar facilmente aí no Google, foi Marco Polo, né, que foi um negociante veneziano que iniciou lá as suas viagens apenas com 17 anos, lá em 1271. Essa estrada, ela sofreu um declínio lá no século VIII, com o crescimento do transporte marítimo na região. Então, aí não se transportava mais via terrestre, se transportava via marítima, tá? E o interesse dessa rota surgiu lá no final do século XIX, depois das expedições europeias, né, das expedições arqueológicas. Com relação a Roma, né, a gente tem bastante informação interessante das estradas de Roma. Então, muitas dessas estradas antigas, elas se transformaram no que são hoje as estradas asfaltadas. E embora a gente tenha o reconhecimento da existência de sistemas de estradas em diversas partes do mundo, as construídas para fins religiosos e comerciais, ela foi atribuída aos romanos, onde eles detinham a arte de planejar, né? Então, eles faziam esse planejamento da construção viária, eles faziam um planejamento viário e o planejamento da construção das vias, né?
Então, o objetivo, ele era, além de outros, né, um objetivo militar, então, de manutenção da ordem do vasto território do Império, né? Então, ali eles tinham que deslocar as tropas de centros estratégicos para as localidades mais longes, né, mais distantes de onde eles estavam. Então, eles foram capazes de implantar um sistema bem robusto, construído com um elevado nível de critério técnico, coisa que para a época era muito avançado. É importante a gente lembrar também que o sistema viário romano, ele já existia antes da instalação do Império, mesmo que ele tenha experimentado, né, um grande desenvolvimento a partir do Império. As estradas, elas já existiam, mas com esse rigor, né, mais técnico, ela começou a surgir a partir do Império. Então, há mais de 2.000 anos, os romanos já possuíam uma boa malha viária, contando também com um sistema de planejamento e de manutenção. A mais extensa das estradas contínuas, ela corria o que eles chamam lá de Muralha de Antônio, na Escócia, até Jerusalém, cobrindo aí mais ou menos 5.000 quilômetros. Uma coisa interessante é que não se tinha um padrão para as estradas romanas, mas se tinha muitas características em comum entre as estradas. As informações que estão disponíveis hoje, elas vêm fundamentalmente das vias remanescentes, né, daquelas que ficaram para a história. Os documentos antigos, eles retratam que as vias, elas eram classificadas de acordo com a sua importância, da mesma forma que acontece hoje, né? As vias, elas são classificadas de acordo com a importância, via local, via rápida, via estrutural, enfim, né? Então, isso remete lá àquela época lá de Roma. Como que funcionava a classificação das vias lá em Roma? Então, as mais importantes eram as vias públicas do Estado, seguidas das vias construídas pelo exército, que eventualmente elas também se tornavam públicas, das vias locais e, finalmente, das vias privadas. De forma semelhante que ocorre hoje em dia, as vias, elas eram compostas por uma fundação e uma camada de superfície, né? E essas camadas, elas vão variar de acordo com os materiais que estavam disponíveis na época e da qualidade do terreno, do local onde ia ser implantada essa via. Com relação à geometria, as vias romanas, elas eram traçadas em linhas retas, né? Embora fosse muito comum seguir o curso de um riacho, né, ou de um rio, as vias, elas não tinham um traçado suave, como a gente tem hoje em dia. Elas eram compostas, então, por pequenos trechos retos que mudavam de direção com a forma do terreno. É importante uma curiosidade de que, na época, os veículos, eles tinham eixos fixos, né? Então, as curvas, elas eram incômodas para a manobra. Também se tinha lá em Roma uma grande preocupação com os aterros e com a drenagem. Em geral, a fundação, ela era formada por pedras grandes dispostas em linha, de modo, então, a proporcionar uma boa plataforma e também para facilitar a drenagem do local. A camada intermediária, então, ela era colocada sobre essa fundação sólida. Na camada intermediária, era muito comum encontrar areia misturada ou não com pedregulho e argila, né? E a última camada de superfície, ela variava bastante, mas a maioria delas possuía pedra nas bordas, formando uma espécie de meio-fio, como dá para perceber aqui na figura, né? E era comum o uso de pedregulho e outras pedras quebradas, né? Então, a grande variabilidade das estradas romanas, ela se deve exatamente à disponibilidade ou não desses materiais.
Então, locais com mais ou menos materiais tinham mais ou menos estradas. A partir do século II, as placas de pedras maiores elas começaram a ser mais usadas, em especial nas cidades principais, tá? Então, nas localidades onde se trabalhava com ferro, o resíduo da produção ele era usado na superfície das estradas, servindo de material ligante para as pedras e agregados, formando então uma espécie de placa. Era bem interessante a forma com que se era projetadas as vias lá em Roma, né? Das vias romanas, a mais conhecida era a chamada Via Ápia, lá em 312 a.C. Então, ela foi a primeira a ser nomeada em homenagem ao seu construtor, né? Então, o objetivo era ligar ali duas regiões, que é Roma até Capua, em torno de 195 quilômetros, permitindo, então, que o exército romano chegasse rapidamente, durante o período de não inverno, às áreas de campanha, né? E retornando a Roma, então, no inverno. A via, ela atravessava pântanos, por meio de um aterro de 28 quilômetros, construído sobre um estrado de pranchas de madeira. Então, após o sucesso dessa via, foi realizada uma série de outros projetos viários. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Esse primeiro exemplo mostra uma via que ligava Ostia a Roma, e o segundo exemplo, ele mostra uma via urbana de Pompeia, que fica lá no sul da Itália, onde entrou um vulcão em erupção, né, o Vesúvio, lá em 79 depois de Cristo. Dá para perceber nessas fotos que as vias elas eram pavimentadas com pedra devidamente intertravadas para permitir a circulação dos veículos, né? E as calçadas para pedestres elas utilizavam a mesma técnica. É algo rudimentar, mas que funcionava muito bem para a época. A partir, então, da queda do Império Romano, durante os outros séculos também, as novas nações europeias, elas perderam de vista a construção e a conservação das estradas. A França, ela foi a primeira, desde os romanos, a reconhecer o efeito dos transportes no comércio, dando, então, a importância à velocidade de viagem. Carlos Magno, lá no final dos anos 700 e no início dos anos 800, modernizou a França de forma semelhante aos romanos, né, em diversas frentes. Então, na frente educacional, cultural e também na frente de comércio, por meio de boas estradas. Então, havia uma relação muito grande, muito interessante entre o comércio e as estradas, a importância das estradas para o comércio, né? Lá nos séculos 10 até o 12, mais ou menos, se tinha pouco cuidado com os caminhos reais da França. E esse descuido foi uma das causas da decadência do comércio e das comodidades, né, da Europa civilizada. E ocorreu, então, uma mudança significativa desse pensamento lá no reinado de Felipe Augusto, né, entre 1180 e 1223, a partir do momento em que a França, então, começou a ter novamente a preocupação de construir novas estradas e também de conservá-las. Ainda, né, seguindo esses exemplos de Roma e também da França, os ingleses, né, observando a forma com que eram trilhados, da forma como que eram calçados os caminhos da França, eles conseguiram construir, então, vias mais cômodas, mais duráveis e mais velozes, as mais velozes da Europa, né, o que foi importante, então, para o progresso da indústria e do comércio do país.
A partir dessa experiência praticada lá na Inglaterra, a Escócia, também na Escócia e na França, né, e de suas próprias experiências de Portugal, Mascarenhas Neto, lá em 1790, apresentou um tratado para a construção de estradas, que seria basicamente a primeira norma, o primeiro manual de construção de estradas. Que é uma referência muito preciosa para o meio rodoviário. Então, ele destaca a facilidade de se encontrar em todas as províncias do reino, na superfície ou em Minas, o saibro, né, que a gente utiliza muito das nossas construções. E também o tufo, as terras calcárias e arenosas, podendo, então, dessa forma, construir em Portugal as estradas com menos despesas do que na Inglaterra e na França. Então, aí já vem a ideia de economia dentro da pavimentação também. E já na época havia uma grande preocupação com vários aspectos que hoje são extremamente importantes de se considerar numa boa pavimentação. Então, esses trechos aqui, eles foram extraídos lá daquele manual de Mascarenhas Neto. O primeiro trecho, ele fala sobre a drenagem e o abaulamento. Então, o convexo da superfície da estrada é necessário para que as águas que chovem sobre ela escorram mais facilmente para os fossos, por ser esta expedição mais conveniente à solidez da estrada. Então, aí já se tinha uma noção de drenagem, né, e da importância da inclinação da estrada favorecendo a drenagem. Ele falava também sobre a erosão, então, quando o sítio não contém pedra ou que ela não se consegue sem longo carreto, pode suprir-se formando os lados da estrada com um marrachão de terra de grossura de 4 pés, na superfície do lado externo, formando uma escarpa. Se devem semear as gramas ou outras quaisquer ervas, das que enlaçam as raízes. Então, é uma forma de se combater a erosão naquele local onde foi construída a estrada. Falou também sobre a distância de transporte, então, o carreto de terras que faz a sua maior mão de obra. Com relação à compactação, é preciso calcar artificialmente as matérias da composição da estrada por meio de rolos de ferro. E os outros 2 pontos que ele destacou foi a sobrecarga, então devia ser proibido que em nenhuma carroça de 2 rodas se pudessem empregar mais de 2 bois ou de 2 bestas, e desta forma se taxava a excessiva carga. Liberdade para o número de forças vivas empregadas nos carros de 4 rodas. Peso, então, se reparte e causa menos ruína, coisa que a gente tem até hoje, né? As balanças rodoviárias. E, por fim, a marcação, né? Todas as léguas devem estar assinaladas por meio de marcos de pedra. Interessante, né? São pontos que a gente trata como importantes até os dias de hoje. Mascarenhas Neto, ele também discorre sobre temas como a importância de se ter na estrada em construção uma casa móvel com ferramentas, máquinas e mantimentos, e até sobre a disciplina de trabalho e a presença de um administrador, de um fiscal, né? E é dedicado um capítulo específico para a conservação das estradas, onde ele coloca, então, entre as obrigações, e aqui abro aspas, né? Vigiar qualquer pequeno estrago que ou pelas chuvas ou pelo trilho dos transportes principia a formar-se no corpo da estrada, nos caixilhos e nos fossos e nos aquedutos. Finalmente, o autor também discorre sobre os fundos específicos para a construção e para a administração das estradas, né, reconhecendo a importância do pedágio em alguns casos. Então, a contribuição de barreira é, evidentemente, melhor meio para a construção das estradas, e como tal, se tem estabelecido legitimamente na Inglaterra.
Não em todos, pela pouca povoação ou pela pouca afluência de viajantes nacionais e estrangeiros, a maior parte das estradas de Portugal não são suscetíveis de semelhante meio. Então, aqui ele já tratava dos pedágios como sendo importantes em alguns casos. Então, saindo da Europa, vamos para a América Latina, né? Então, na América Latina, merecem destaque as estradas construídas pelos Incas, que habitavam, né, ali a região que hoje é ocupada pelo Equador, Peru, norte do Chile e pelo oeste da Bolívia, né, e também o noroeste da Argentina, né. Esse alemão aqui, o Alexander von Humboldt, que ele era um cientista e viajante lá dos anos 1780, ele realizou umas expedições científicas por várias partes da América do Sul, e ele qualificou as estradas incas como os mais úteis e estupendos trabalhos realizados pelo homem. O Império Inca, ele se iniciou lá em 1438, né? Então, para vocês verem o quão antigo as denotações de estradas, né? Lá no território Inca, eles possuíam duas estradas principais correndo no sentido longitudinal. Uma serrana, com cerca lá de 4.350 quilômetros, e uma outra costeira, com cerca de 3.900 quilômetros. Interligando essas vias no sentido longitudinal, tinha um sistema muito bem elaborado de vias transversais, né? Então, sendo o total da rede viária estimada ali em pelo menos 17 mil quilômetros. Embora a gente consiga encontrar na literatura textos que apontam aí uma média de 40 mil quilômetros de estradas incas. Interessante apontar também que a largura dessas estradas, elas variavam de 1 metro nos caminhos para pedestres e lhamas, e 16 metros para as estradas militares, né? Então, elas foram sempre construídas acima do nível dos rios, fugindo do alcance das inundações. No Brasil, a gente tem aí um resumo histórico muito importante num livro que se chama História das Rodovias, lá de 2004. Então, quem tiver interesse, é desse livro que eu tirei esses pontos, tá? Então, uma das primeiras estradas reportadas tem início lá em 1560, na época de Mendes Sá. Então, trata-se de um caminho aberto para ligar São Vicente até o Planalto de Piratininga. Em 1961, o governo da capitania de São Vicente, ele recuperou esse caminho, construindo o que foi denominado, então, de Estrada do Mar, ou Caminho do Mar, permitindo, então, o tráfego de veículos. Hoje, essa estrada, ela também é conhecida como Estrada Velha do Mar, pode ser vista aqui também, nessa figurinha. Em 1789, essa estrada, ela foi recuperada, e a pavimentação no trecho da serra foi feita com laje de granito, a chamada calçada de Lorena, que ainda hoje ela tem uma parte preservada. A Estrada do Mar, ela emprestou parte do seu traçado para a construção da Estrada da Maioridade, em homenagem, né, à maioridade de Dom Pedro II, iniciada lá em 1837 e concluída em 1844. Já em 1913, foi iniciado novamente a recuperação dessa estrada, mas ela foi abandonada. Por quê? Porque a partir de 1913 veio a concorrência com as linhas férreas. Então, o Brasil estava investindo muito mais em ferrovias do que em rodovias, né? Em 1920, foi criada a Associação Caminho do Mar, que foi responsável pela reconstrução da estrada e também o estabelecimento do pedágio.
E lá em 1922, o trecho mais íngreme dessa estrada foi pavimentado com concreto. Já em 1923, o pedágio foi abolido pelo presidente de São Paulo, né, Washington Luiz, que foi presidente da República lá em 1926 até 1930, né? Então, uma das frases desse presidente foi que governar é abrir estradas. Deixa eu esperar sair essa coisinha aqui. Pronto. O que mais temos a nível de Brasil, né? Então, a chamada Estrada Real, que foi uma designação usada lá em Minas Gerais, ou também chamada de Caminho do Ouro, que foi uma designação usada em Paraty. Então, ela tem a sua origem atribuída a uma trilha usada por índios anteriormente à chegada dos portugueses. E daí a trilha Goianá ser também uma designação do caminho, né? Então, a estrada ela tem dois caminhos. O velho, que liga Ouro Preto, lá em Minas Gerais, até Paraty, no Rio de Janeiro, e um caminho mais novo, que segue do Rio de Janeiro até Diamantina, em Minas Gerais, e também passa por Ouro Preto, né? Lá em 1966, o governador de Minas Gerais, né, o governador geral das Minas, ele deu a ordem de abrir e descobrir a trilha dos Goianás, com a intenção, então, de facilitar a ligação do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, calçado para transportar ouro das minas e melhorado para transportar café, o caminho ele foi abandonado e esquecido no século XX. Já lá no século XXI, o caminho do ouro ele está sendo, ele vem sendo reestruturado como uma atração turística, né? Porque é uma importante veia histórica do nosso país. Em 1841, Dom Pedro II, então, encarregou um engenheiro alemão de construir um caminho que ligasse Porto da Estrela, lá no Rio de Janeiro, até Petrópolis. Então, surgiu o que a gente chamava de Estrada Normal da Serra da Estrela, que ela existe até hoje. Então, em 1854, facilitando o percurso do Rio de Janeiro até Petrópolis, essa estrada ela passava a ser usada de forma conjunta com a primeira ferrovia do Brasil, ligando então o Porto Mauá até a Raiz da Serra, que é lá no Rio, né? Então, essa rodovia ela foi inaugurada pelo Barão de Mauá, tá? A viagem até Petrópolis, ela era iniciada via marítima, até o Porto Mauá, depois se seguia de trem até a Raiz da Serra, seguindo, então, pela estrada normal da Serra da Estrela. Então, foi assim que surgiu essa via, né? Muito importante, muito utilizada na época, né? Um livro fotográfico do imperador francês, né, sobre a história da rodagem União e Indústria, que ligava Petrópolis até Juiz de Fora, ela diz que esta foi a primeira rodovia concessionada do Brasil, né? Então, ela foi idealizada pelo comendador Mariano e inaugurada por Dom Pedro II, lá em 1860. Né? E ela é a primeira estrada que utilizou macadame como base e revestimento, né? Até então era muito comum as ruas serem feitas, né, por pedras importadas de Portugal. Essa rua ela tinha uma largura de 7 metros, um leito ensaibrado, né, utilizando o saibro, compactado, macadame, né, incluindo a pedra passando pela peneira 5,
E ela era feita também um sistema de drenagem, né, com valetas de alvenaria e várias obras de arte, né. Então, essa estrada, ela tinha um traçado que permitia uma impressionante velocidade de 20 quilômetros por hora. Pensem só que super velocidade, né? Então, muito além do seu percurso de 144 quilômetros, a União e Indústria ela representa um marco na modernização da pavimentação e também um marco na modernização do país como um todo. Então, o desenvolvimento do país, ele segue junto com o desenvolvimento das nossas vias. Isso é muito evidente no nosso país. A construção dessa via, ela envolveu o levantamento de capital em Londres e também no Rio de Janeiro. Dessa antiga estrada ainda tem algumas pontes e construções, né, incluindo o Museu Rodoviário. E essa estrada original, ela está hoje alterada e absorvida em alguns trechos da BR-040, lá no Rio de Janeiro. Já durante o Império, né, entre 1822 e 1889, foram poucos os desenvolvimentos nos transportes do Brasil, principalmente o transporte rodoviário. No início do século XX, havia no país cerca de 500 quilômetros de estrada com revestimento de macadame hidráulico ou outras variações, né? Sendo o tráfego, então, restrito a veículos de tração animal. Em 1896, veio da Europa para o Brasil o primeiro veículo de carga. Em 1903, foram licenciados os primeiros carros particulares. E em 1906, foi criado o Ministério da Viação e Obras Públicas. Já em 1909, o automóvel de modelo T, né, o Ford T, ele foi lançado nos Estados Unidos por Henry Ford, sendo a Ford Motor Company instalada no Brasil em 1919. Foi a partir daí que o Brasil teve um boom no seu sistema rodoviário, né? Então, foi criado aí uma cultura automobilística no país. Em 1916, foi realizado, então, o primeiro Congresso Nacional de Estradas de Rodagem, no Rio de Janeiro. Em 1921, foi inaugurado pelo presidente Washington Luiz a rodovia Rio-São Paulo, com 506 quilômetros de extensão, que também foi um marco na nova política rodoviária federal. Em 1949, quando da entrega da pavimentação de mais um trecho do que era conhecido como BR-2, a rodovia então passou a se chamar Presidente Dutra. Também lá em 1928 foi inaugurada pelo presidente a Rio Petrópolis. Em 1937, a gente tem um destaque interessante que foi criado pelo presidente da época, Getúlio Vargas, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o DNR, que hoje é o DENIT, subordinado, então, ao Ministério de Viação e Obras Públicas. Na década de 1940, foi observado um avanço na pavimentação, fruto da tecnologia desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mais uma melhoria, mais uma tecnologia desenvolvida pela Segunda Guerra Mundial, dentre tantas outras que a gente conhece, né? Em 1942, houve o contato de engenheiros brasileiros com engenheiros norte-americanos que construíam pistas de aeroportos e estradas de acesso durante a guerra, utilizando o então recém-desenvolvido ensaio California Bearing Ratio, que é o chamado CBR, que é o ensaio mais importante na área de pavimentação. Então, a gente vai, na nossa disciplina, ouvir muito falar sobre o CBR. É a partir do CBR, é a partir desse ensaio que a gente consegue verificar qual é a espessura de cada camada de pavimento. Então, foi lá em 1942 a primeira utilização, né?
Nesse ano, o Brasil possuía apenas 1.300 quilômetros de rodovias pavimentadas, uma das menores extensões da América Latina. Brasil, né? O grande impulso na construção rodoviária brasileira ocorreu lá nas décadas de 1940 e 1950, graças à criação do chamado Fundo Rodoviário Nacional, lá em 1946, oriundo, então, do Imposto sobre os Combustíveis Líquidos. Então, esse fundo adivinha do Imposto dos Combustíveis. Ainda um destaque interessante a nível rodoviário, a nível do país, né, é a criação da Petrobras, lá em 1953. O ano de 1950, ele foi destacado também como o início da execução de pavimentos em escala industrial e da organização de grandes firmas construtoras. Anteriormente, embora já existisse o laboratório central do DNR, não tinha procedimento que era totalmente, amplamente aceito para aplicação das tecnologias rodoviárias. Isso tanto é verdadeiro que na pavimentação da Dutra, lá em 1950, ela foi feita sem estudos geotécnicos, né? Então, com espessura constante de 35 centímetros, sendo que desses, né, 20 centímetros era de base de macadame e 15 centímetros de um revestimento de macadame betuminoso por penetração, o que vinha a ser aí um dos precursores do asfalto, né? E ele era dosado pela regra, a quantidade de ligante é a que o agregado pede. Simples assim, né? Em alguns trechos também se adotou o pavimento de concreto, de cimento Portland, mas é importante ressaltar que nessas obras existiam vários esforços de alguns engenheiros para a implantação de métodos de projeto e controle. Existe uma discrepância muito grande, né? É perceptível como se iniciou lá atrás e a demora para chegar até o Brasil, né? Das tecnologias, das inovações, dos sistemas de controle, né? Então, tudo veio importado. Já na década de 1950, também foi feito um programa de melhoria em estradas vicinais, incluindo a abertura e melhoramento das estradas do Nordeste. Isso como forma de aliviar a situação de secas da região. Tá? Em 1955, entrou em funcionamento a fábrica de asfalto da refinaria Presidente Bernardes, da Petrobras, aí com uma capacidade de 116 mil toneladas por ano. Em 1956, a indústria automobilística foi implantada no país. Então, o governo de Juscelino Kubitschek, né, impulsionou o rodoviarismo, né, aumentando a área pavimentada do nosso país. Em 1958 e 59 foram criados, respectivamente, né, o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, o IPR, no âmbito do CNPq, então isso é a nível de pesquisa, atuando em colaboração com o DNR, e a Associação Brasileira de Pavimentação, a ABPV, né? Outro marco interessante dessa época foi a inauguração de Brasília, né? Então, Brasília foi inaugurada lá em 1960. Já no governo militar, entre os projetos de estradas de destaque estão duas, né? A famosa Transamazônica, infinita, né? E a Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói é muito interessante de se visitar, muito mesmo. Seria muito legal se a gente conseguisse um dia na vida visitar essa ponte, a parte interna, porque tem muita história lá dentro. Em 1985, o Brasil já contava, então, com aproximadamente 110 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, saltando em 1993 para 133 mil quilômetros, conforme indica, então, a evolução da rede rodoviária, né?
Então, aí a gente já vê um grande salto, né? Já lá em 2005, os números apontam em torno de 1.400.000 quilômetros de rodovias não pavimentadas, federais, estaduais e municipais, e 196 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, sendo 58 mil quilômetros federais, 115 mil quilômetros estaduais e 23 mil quilômetros municipais. Esse percentual, pessoal, de cerca de 10% de vias pavimentadas, ele contrasta com o percentual nos Estados Unidos e na Europa, de mais de 50%, e de uma média da América do Sul aí superior a 20%. Então, o Brasil era o país que menos tinha vias pavimentadas, né, entre esses países citados. Para ilustrar o atraso do país em relação aos investimentos de asfalto por ano nos Estados Unidos, principalmente na parte de pavimentação, em 1998, o consumo de asfalto por ano nos Estados Unidos era de 27 milhões de toneladas, tendo ultrapassado, então, 33 milhões em 2005. No Brasil, somente depois de 2005 é que esse consumo retomou a marca lá de 1998, né? De cerca de 2 milhões de toneladas por ano, pensem só. Então, levando em consideração que os dois países têm áreas semelhantes de 9,8 e 8,5 milhões de quilômetros quadrados, fica clara, né, a condição precária de desenvolvimento do país nesse aspecto. O que vem na contramão do que é pregado no nosso país. O nosso país, ele é majoritariamente rodoviário, né? Então, a nossa matriz de transporte, de carga e também de pessoas, ela é majoritariamente rodoviária, né? Além disso, o programa de concessões no país, ele se iniciou em 1996. E essas vias, né, as rodovias concessionadas, que são pedagiadas, elas têm, via de regra, qualidade superior, né, quando comparadas às vias não concessionadas. Uma clara indicação de que há tecnologia no país para a produção de vias duráveis e de grande conforto, né? Então, quando a gente tem um investimento pesado da iniciativa privada dentro das rodovias, a gente com certeza tem uma melhor qualidade e um melhor desenvolvimento e aplicação de tecnologias nas nossas rodovias. O último ponto que eu queria botar aqui para vocês é, em 2007, a malha concedida nas esferas federais, estaduais e municipais era, então, da ordem de 9.500 quilômetros de concessão. Hoje em dia é muito mais, né? Então, era esse o histórico que eu queria passar para vocês. Ele é um pouco cansativo, um pouco maçante, mas eu prometo que as próximas aulas elas vão ser bem mais dinâmicas, até porque, se tudo der certo, serão presenciais, né? Então, a gente não vai ficar ali só nos slides, tá? Na próxima aula, eu quero trazer para vocês também um estudo que é feito anualmente, né, no nosso país, que é feito pelo DENIT, que trata da qualidade das nossas rodovias, né, tanto das concessionadas quanto das não concessionadas, né? Então, para a gente ver como que ocorre essas melhorias das nossas rodovias, ok? E assim a gente encerra essa parte mais histórica, mais introdutória da nossa disciplina, para na próxima aula a gente já começar a falar sobre as fases das obras de engenharia viária, ok? Alguém tem alguma curiosidade, algum questionamento, algo que queira falar? Deve estar todo mundo dormindo, né? Não, aqui em casa não dá nem para abrir o áudio aqui, professor. Tá uma gritaceira aqui que só por Deus.
Ai, eu dou graças que o vizinho parou de cortar grama, porque aqui tava um barulho de roçadeira que não dava para prestar atenção em nada. Que bom que ele deu uma pausa aqui para a aula de vocês, senão também ia ficar meio complicado. Mas é isso aí, gente. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade, me escrevam, né, lá no AVA, por e-mail, e assim nós seguimos. Semana que vem não temos aula, tá? Porque é carnaval. Só aula, porque o restante da vida segue. E aí nós nos encontramos, então, lá no dia 24 de fevereiro, ok? Tranquilo, então. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Tenham um ótimo restinho de semana aí e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigado.